Olá, queridos! Missionário Ednei Brito aqui. Receba a paz do Senhor Jesus no seu coração. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva. Ative o sininho das notificações para toda vez que eu postar um novo vídeo, você receber a notificação aí no seu celular. Não esquece de deixar aquele like, é simplesmente clicar aí nesse legalzinho que tem, dá um clique e nos ajuda para que o YouTube entenda que esse canal é relevante, tem ajudado, abençoado muitas pessoas, tá certo? Aqueles que já são inscritos, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua inscrição, pela sua interatividade aqui, ok? Ora, queridos, para hoje eu tenho dois assuntos importantíssimos, mas fique tranquilo que não vai ser um vídeo prolongado, muito extenso, mas eu quero aqui entregar algumas chaves importantes para poder abrir aí alguns níveis do seu entendimento que com certeza vai ser uma bênção para a sua vida. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 24. Jesus expressa dois pontos importantes e que, no final de tudo, o assunto é o mesmo. Aqueles que praticam a palavra de Deus sempre usufruirão dos melhores resultados. Em contrapartida, aqueles que não praticam a palavra de Deus obterão prejuízos. Este é o assunto de Mateus capítulo 7, versículo 24. Eu quero ler para você essa história bíblica. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha o que aconteceu. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E o resultado? Ela não caiu, porque tinha sido construída sobre a rocha. Mas observa esse segundo exemplo. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. O que foi que aconteceu? Os mesmos fenômenos que aconteceram na casa daquele que construiu sobre a rocha foram os mesmos fenômenos que aconteceram na casa desse moço aqui. E vamos entender um pouco mais. Quais foram esses fenômenos? Caiu a chuva, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E o resultado? Ela desabou, sendo grande sua ruína, ou seja, grande foi o prejuízo. Então, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. A verdade é que a ideia central aqui, queridos, desse texto, refere-se ao praticar e ao não praticar a palavra de Deus. Bom, a lição que fica aqui é a seguinte: aquele que pratica a palavra de Deus é comparado ao homem prudente. Prudente por quê? Porque ele construiu a sua casa sobre a rocha. Mas existe uma outra lição, que é a lição do homem imprudente ou insensato. E o que foi que o insensato fez? Ele construiu a sua casa sobre a areia, isto é, ele não buscou lugares firmes ali daquele solo para poder edificar a sua casa. Mas observa um detalhe: os mesmos fenômenos que assolaram a casa do que edificou sobre a rocha também aconteceu sobre aquele que edificou sobre a areia. Mas qual a diferença? Quem edificou sobre a rocha, a casa não caiu. Quem edificou sobre a areia, a casa caiu. E aqui fica para nós uma lição.
Não praticar a palavra de Deus é a certeza que a nossa casa vai desabar. Mas e a lição positiva? Essa é a lição negativa. Qual a lição positiva? Praticar a palavra de Deus não vai nos isentar de ser açoitados pelas fortes chuvas, pelos fortes ventos e pelo transbordar dos rios. Não vai. Praticar a palavra de Deus não vai impedir que esses fenômenos venham sobre a nossa casa com a intenção até mesmo de derrubar a nossa casa. Mas o que é que vai fazer a diferença? É exatamente a capacidade de resistência da nossa casa. E sabe quem é que resiste quando os fortes ventos assolam as paredes da nossa casa? Sabe quem é que resiste quando as fortes chuvas atingem o telhado da nossa casa? Sabe quem é que resiste quando os rios transbordam nos alicerces da nossa casa? É aquele que pratica a palavra de Deus. A lição do texto é essa aí. Praticou a palavra de Deus, todas essas coisas virão sobre nós. Mas a diferença é que quem pratica a palavra de Deus tem resistência. Quem pratica a palavra de Deus passa pelo teste da provação, da adversidade, das lutas e simplesmente permanece de pé inabalável. Mas e aqueles que não praticam a palavra de Deus? Ora, estes não têm como suportar. Então, qual é o código que Jesus está dando? Pratique a palavra de Deus para ser resistente nos dias mais cruciais da sua vida. Você vai sobreviver. Toda luta é passageira, toda tempestade é passageira, toda adversidade é passageira, nenhum sofrimento dura para sempre. Pratique a palavra de Deus e esse é o código que vai te diferenciar de muitas pessoas. As mesmas pessoas que edificam a casa sobre areia, elas vivenciam o mesmo nível de tempestade que você que edificou sobre a rocha. Mas por que a casa dele desabou e a sua não? Porque você pratica, e quem pratica resiste ao teste da chuva no telhado, do vento na parede e do transbordar dos rios nos alicerces. Portanto, o segredo, o código é esse. Pratique a palavra de Deus e você vai resistir a qualquer temporal, a qualquer chuva forte, a qualquer rio transbordante, você vai prevalecer. O segredo é praticar a palavra de Deus. Se não praticar, não vale nada, é considerado homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Portanto, Deus te abençoe. Você que tem praticado a palavra de Deus, continua praticando. Os frutos que colhem aqueles que praticam a palavra de Deus são frutos maravilhosos. Portanto, é isso que você precisa continuar fazendo. E se alguém que está me assistindo aqui agora tem insistido em edificar a sua casa sobre areia, isso é, tem insistido em viver uma vida cristã sem praticar a palavra de Deus, olha quantos prejuízos você já teve. Olha quantas situações vexatórias você já passou. É hora de aprender que não dá para seguir a Jesus de longe. É preciso se aproximar dele. Para se aproximar de Jesus, você precisa praticar o ensinamento que tem recebido do Senhor Jesus, tá bom? Deus te abençoe, meu amigo e minha amiga. É um prazer muito grande ter você aqui. Continua aqui nesse canal, tá bom? Se você tem sido edificado com esse vídeo, compartilha para 5 pessoas do seu contato do WhatsApp e eu vou ficar muito grato, tá certo? Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.